Livro de Salmos, quase no meio da Bíblia, né? Antigo Testamento, depois de Provérbios, Neemias. Depois você vai encontrar Salmos antes de Provérbios, tá? Quem vier de trás para frente vai passar Eclesiastes, depois Provérbios, depois Salmos, Salmo de número 126. O Deus que restaura e faz rir novamente. Deus vai te trazer alegria nesta noite, em nome de Jesus. Bom, quem encontrou, diga amém. Salmos é fácil, né, meus irmãos? Guarda Salmos e vamos em Abacuque, Amós. Teve gente que falou assim, tem na Bíblia, né? Vamos lá então, toda reverência agora à santa palavra de Deus. Salmo de número 126, nós vamos ler versículo 1 ao versículo 6, do 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Versículo 4. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Versículo 6 e último. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Quem aí tem uma versão Almeida corrigida, mais tradicional, que é a minha linguagem de hoje? Quem aí tem uma versão que seja diferente da minha? Pode botar aí Almeida, dá para escolher aí Almeida, né? A versão Almeida? É essa daí? Almeida? Ah lá, Almeida, né? Isso. Vamos ver se é. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Aqui quer dizer que mesmo que você esteja chorando no caminho, continue plantando. Continue plantando. Porque quando você continua plantando, você vai terminar lá no fim, você plantou a beça, chorando, não foi? Aquilo que você plantou, em algum momento vai brotar. Então a Bíblia fala sobre isso. Mesmo chorando, aquele que sai chorando e plantando a semente, aí vem uma promessa: voltará com cânticos de júbilo. Quando você vê ali, o que você plantou. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você entenda que mesmo nos momentos difíceis, o que Deus quer de mim e de você é que a gente não pare. Continua. Vai plantando, chorando. Senhor, eu não tenho isso, eu estou sem aquilo, está acontecendo isso, por que isso está acontecendo? Vai falando, vai chorando, chorando. Vai chorando, geme e chora. Hoje eu estou musical. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Te a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Amém? Então, vai chorando e vai gemendo, irmãos. Senhor, vai embora, irmão, vai plantando. Isso é palavra. Eu posso guardar tudo aqui e ir embora agora. Se você entendeu isso aqui, tu já ganhou o dia. Já fechou tua noite com chave de ouro. Porque você falou, peraí, então esse é o segredo? Ei, vida de pastor é isso aí desde o início. É chorando, gemendo, mas plantando, irmão, plantando. Então, todos nós passamos por fases difíceis na vida. Se eu for pedir para levantar a mão, não levante, senão vai ser uma choradeira terrível aqui hoje. Mas se eu falar aqui, quem já passou por luta na vida, levante a mão.
Tem gente que a mão coçou para levantar ele. Tem gente que falou assim, ai, Senhor, manda ele mandar eu levantar a mão, que eu estou cheio de luta. Ei, segura sua mão aí embaixo, porque você vai usar ela para plantar. Amém? Momentos de choro, momentos de perda. Quem não passou por momento de choro? Quem não passou por momentos de perda? Desertos. Meus irmãos, cada um tem um deserto, né, irmão? Tem cada deserto que nós passa, decepções. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já se decepcionou, vai cair o ambiente aqui. É melhor não levantar a mão, não. Mas o Salmo 126 é uma poderosa lembrança. É o que Deus te chamou aqui hoje para isso. Para que você veja que Deus é especialista em transformar o pranto em festa. Amém? Deus é especialista, só que a gente se esquece disso, porque quando a gente está chorando, a gente quer saber só de nós. Mas a minha luta é grande, minha dor é grande, só que nós servimos a um Deus que transforma a lágrima. O povo estava exilado, o povo estava preso, e eles sonhavam em ser libertos. Quando eles foram, a Bíblia diz que eles estavam como os que sonham. Olha só, quando o Senhor trouxe-os do cativeiro de volta, né, lá de Sião, foi como um sonho. Eles estavam assim, meu Deus, eu não acredito que Deus fez isso. E aí eles começaram a se alegrar e começaram a agradecer a Deus e começaram a pular de alegria. Eles ficaram em Babilônia, se eu não me engano, 70 anos. Não é o povo que ficou lá 450 anos no deserto, não. Lá no Egito, não. É em Babilônia, 70 anos. E quando Deus começou a mudar a sorte deles, eles ficaram como os que sonham. Meu Deus, é um sonho, Deus está agindo na nossa vida. E aí toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela, sabe, escravidão, literalmente, se transformou em alegria e em júbilo. Então a primeira chave que eu quero liberar de Deus para a tua vida nessa noite é: Deus é especialista em restaurar aquilo que parece perdido. Tem situações na sua vida que parece que não vai mudar. Tem fase da vida que a gente passa que parece que você não vai sair daquele atoleiro. Parece que aquela situação, aquele quadro nunca vai mudar. Até porque quando você olha, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Tá bom. Tem momentos que parece que não. Parece que sabe, que não vai, parece que nunca vai acontecer, parece que o concurso nunca vai chegar, a formação nunca vai chegar, parece que o emprego nunca vai se abrir a porta, parece que a promoção nunca vai acontecer. Parece que seu filho, sua filha nunca vai se converter, seu casamento nunca será restaurado. São tantas situações na vida, a sua saúde nunca haverá uma cura. Nessa noite o Senhor quer trazer para nós aqui de que Deus é especialista. Eu não sei se você já passou por essa experiência de você ter ali uma enfermidade no seu filho, na sua filha, ou até em você, e você bater de porta em porta de médico e de repente alguém te indica um especialista. Aí você chega no cara lá e ele, tchum, 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 te dá a receita e a partir dali aquela situação sai da sua vida. Alguém já passou por isso? De você ir, a Laura, nossa filha, ela tinha uma alergia profunda, sinusite, rinite, tudo de nite tinha lá no nariz dela. E aí, há anos ela não tinha. Uma pessoa indicou e esse médico especialista, ele foi lá e passou um remédio que agora é muito difícil dela ter isso, de vez em quando vem, porque é algo, né, ali que está nela, mas mudou a vida dela. Nós estamos falando de um homem, de um médico, de um ser humano, que até às vezes é paliativo. Mas nessa noite eu não vim falar de médico humano. Eu vim falar daquele que é especialista em restaurar o que foi perdido. O salmista lembra o tempo em que Deus restaurou a sorte de Sião. Foi tão grandioso que parecia um sonho. A reação do povo foi de riso, alegria. Até as nações reconheceram. Aqui é uma palavra que eu quero que você tome posse para a tua vida.
Ao longo da nossa vida, nós passamos por tantas fases difíceis, desde a infância para alguns, né? Outros começaram na fase adulta, e que certamente pessoas falaram que você não ia para frente, que você não ia conseguir. E hoje essas pessoas, talvez elas não vão declarar para você, mas elas veem o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Porque do quadro que você vivia para o quadro que você vive hoje, é exatamente o que aconteceu nesse texto. Deus mudou a sorte daquele povo ao ponto das pessoas dizerem assim, ó, que o Senhor fez grandes coisas no meio daquele povo. E eles declararam, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Então, quando você entende essa verdade, você sabendo que a vida é cíclica, que ela vai ser um ciclo, ela vai passar, nunca pare no momento desse e permita, é uma questão de decisão no mundo espiritual, fé, posicionamento e atitude. Nunca permita que uma situação, por pior que seja, que você cai mesmo no caminho, que você realmente fica prostrado, que você fica desanimado ou desanimada. Mas você fala assim, ei, o Senhor já me tirou de tantas, Senhor, o Senhor já me fez vencer tantas batalhas das quais eu seria derrotado, mas o Senhor foi comigo. Eu te peço, seja comigo nesta batalha. Então, o Senhor, a primeira coisa que Ele quer para você, para Ele mudar a sua sorte, você tem que ter esse entendimento, que essa igreja, ela não prega em cima da emoção, mas sim do entendimento, como diz a palavra. Você tem que entender qual é o caminho. Eu estou numa situação difícil, eu estou passando por isso, mas o meu Deus em todas me livrou. Eu creio. Aí você exerce a fé. Fé é exercício. E você exerce a fé e fala, eu creio pela fé, eu não vejo. Ok? Para você não, o diabo não colocar aí, mas é porque o pastor não sabe a minha situação. Ei, você não vê, mas fé é você crer naquilo que você não vê e você espera que vai acontecer. Então, quando você entende isso, aí o que acontece? O seu testemunho vai ser um testemunho de vitória e vai impactar outras pessoas. Você tem que crer nisso, é uma questão de fé. Eu e a pastora, nós cremos muito nisso desde o início desses 30 anos de caminhada. Em situações terríveis, das quais vocês, membresia principalmente, conhecem. Em todos esses momentos, a gente parava e falava, bom, vamos lá? O nosso Deus nos tirou daquela, então nos posicionamos, Senhor. O Senhor é o justo juiz. Se o Senhor entender que é essa situação que o Senhor quer para a minha vida, me ensina a viver isso para sempre. Se o Senhor quer que eu viva no deserto, que eu viva no deserto, mas me dê suprimento, me ajuda. Mas se o Senhor quer que eu saia desse deserto, isso é uma oração que você tem que fazer. Se o Senhor quer que eu saia, me tira deste deserto, eu estou aqui. Eis que o Senhor vem ao meu encontro e me tira dessa situação. Porque às vezes, você sem querer, você está curtindo o problema. Pastor, que isso? Eu não gosto de problema. Mas só fala nele. Só vibra nele. Só sabe? Ah, mas tá brabo. Não, essa minha situação agora, só Jesus. Esse quadro, a minha filha, meu filho, meu marido. Não dá não. Você começa a declarar. Declaração é decreto. Você está decretando que desse deserto você não sai. Nem Deus te tira. Tem gente que fala assim, dessa nem Deus me tira. Então nunca saia da sua boca palavra como essa. E aí eu quero te dar uma aplicação bem prática para você entender. Lembre-se das vitórias passadas. Se tem uma coisa que vai te ajudar muito a sair de um problema hoje, ou que você venha enfrentar no futuro, sempre se lembre das vitórias passadas. O Senhor já fez isso. Porque uma das coisas que o povo de Israel fez no deserto, que desagradou muito a Deus, ao ponto de 90% morrer no deserto, só entrou na terra prometida a geração que nasceu no deserto. Porque a geração antiga morreu no deserto. Por que isso? Porque em todo o tempo eles ficavam reclamando e se esqueciam do que Deus tinha feito por eles. Deus tirou com mão forte, Deus fez aqueles milagres todos, Deus colocou o terror em cima de Faraó, Deus fez tudo aquilo, a comida do céu, a água da rocha, e eles parecia que eles esqueciam quem era Deus.
E tem gente que está nesta situação devido aos problemas, a pessoa está ali, meu Deus, eu não sei, como se Deus fosse fraquinho. Você está pegando Deus e colocando dentro de uma caixa de fósforo e colocando no bolso. Então, dessa agora eu acho difícil. Se você está dizendo que é difícil, quem vai dizer que não é? Então, a primeira coisa é, o teu Deus, o meu Deus, é especialista em restaurar aquilo que está perdido. Ele pega o vaso, está lá o texto, ele pega o vaso e ele refaz. E o vaso quebrava na mão do oleiro. Ele ia lá e refazia. Quantas vezes eu quebrei, Deus refez. Eu quebrei, Deus refez. Quantas vezes você quebrou e Ele refez? Quantas situações você se foi à lona e você está aqui olhando para mim, bonito, casacão, que tirou lá do armário lá de 1910. Entendeu? Então, segundo ponto, a oração por uma nova restauração. Aqui tem um segredo. Talvez você esteja vivendo uma fase não das melhores da sua vida, ou se você está, pode ser que um dia aconteça algo que você se destabilize, mas existem orações, como nós ensinamos nesse lugar, orações específicas. E a oração, você tem que orar por restauração. Às vezes você está com um problema, você pede a Deus para te tirar do problema. Não peça para Ele te tirar do problema, não. Peça restauração. Porque o que ele vai fazer? Restaurar é fazer algo novo. Porque se ele não te restaurar, ele te tira do problema, você todo lascado, quebrado, arrebentado, quem está entendendo, diga amém. E te bota fora do problema, mas você continua sendo problema. Já viu aquela pessoa que você reforma uma casa e bota a pessoa lá dentro e ela quebra de novo a casa e maltrata a casa de novo? Que você paga a dívida e ela de novo, ela vai, né, tadinha, vai de novo. Por que isso? Porque não foi restaurado a mente, o coração. Então isso aqui é uma dica de Deus para a tua vida, se você está passando por alguma situação, seja ela qual for. Você tem que dizer, Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha vida. Por quê? Aí vai acontecer algo sobrenatural. Ele vai tratar em você, vai trabalhar dentro de você, vai restaurar o que não está legal, e ele vai te tirar daquela situação, porque aquela situação vai passar, e aí, quando você está lá, você está mais forte, ressignificado, entendendo certas coisas que você não entendia. Quem está entendendo, diga amém. Então, é sobre isso. Deus ele vai sempre trabalhar na restauração. Nem sempre Deus vai te tirar do problema da hora para outra. Ele vai primeiro trabalhar em você. Após lembrar da restauração passada, o salmista clama, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no texto que eu li fala do sul, mas é de Negueb, é a tradução mais original. As torrentes de Negueb. Negueb é um deserto que, em determinado momento do ano, ele brota água. É lindo de ver. Se você botar no YouTube, você vai ver. Bota lá, correntes do Negueb, ou deserto do Negueb. Você vai ver que coisa linda. É um deserto semelhante a esse da imagem, e num determinado período do ano, brota uma água lá e vem tomando tudo ao ponto de alagar o deserto, o trecho ali. É isso que Deus está falando. Você vai estar numa situação difícil de deserto e, de repente, Deus vai fazer brotar uma água que aquilo que era escassez, aquilo que era fome, aquilo que era dificuldade, em todas as áreas da sua vida, pode vir essa corrente. Aí ele fala assim, ó, olha que coisa linda, ele fala aqui, ó, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb era a região desértica, mas quando vinha a chuva, rapidamente o cenário se transformava, trazendo vida. Então talvez você esteja no deserto de Negueb. Deserto. Mas chega um momento que vai vir uma chuva seródia, aquela chuva suave. Mas dessa chuva suave vai começar a criar um rio de água viva. E aí o que mais interessante nesse texto, e o salmista ele fala isso, porque quando a água passava, brotava coisas. Ao cheiro das águas brotará como planta. É isso. É sobre isso. Você às vezes está ressequido.
Você às vezes sabe, meu Deus, o que vai acontecer? Sabe o que é esse rio? Fontes de água viva. Quando você recebe uma palavra dessa no mundo espiritual, é como se jorrasse desse lugar água. E aí vai passando e vai trazendo vida. Este rio está neste lugar. Tá bom. Hoje é o Espírito Santo que está me dando, irmão. Eu quero avisar os visitantes que eu não sei cantar. É o Espírito Santo, irmão. É adoração. Então eu quero que você entenda isso. O que está ressecado na sua vida? O que parece que não tem jeito? Ou parece que está travado? Ou parece que você não consegue sair do deserto? Eu conheço um Deus que Ele cria caminhos no deserto. Ele faz brotar água no deserto. É sobre isso. É você entender isso. E quando você entende isso, porque é entendimento, não é apenas você ficar numa fé louca. Eu estou no deserto. Glória a Deus, glória a Deus. Igual aqueles crentes que só vivem no deserto. A trilha sonora da vida do crente é: eu vou passando pela... Glória a Deus. Não, meu irmão, não quero ficar passando pela luta, não, irmão. Eu quero ter a sorte restaurada. Uma das piores fases da minha vida, eu fiz essa oração. Eu não fiz nem baseado nesse texto, mas eu fiz por inspiração de Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina a orar. E Deus me deu essa clareza. E eu lembro que eu falei, Senhor, a pastora até citou isso aqui, 39 anos que eu estava, 10 anos atrás, não é isso? 39 anos, 49, né, dá licença. Então, 39 anos, com 39 anos eu falei, Senhor, eu vou fazer 40, Senhor. Muda a minha sorte, restaura, foi a oração que eu fiz, lembra? Restaura a minha vida. Eu já era crente, estava na igreja, era líder, mas eu fiz essa oração. Eu fiz essa oração por intuição do Espírito Santo e Deus literalmente mudou a minha sorte. Por isso eu falo com você hoje, com verdade e com autoridade, com uma palavra validada sobre a minha vida. Amém? Então, quando você ora por restauração, você cria no mundo espiritual a possibilidade de Deus trabalhar em meio à luta. Agora, quando você fica lamentando sem perguntar o porquê, sem pedir mudança, você vai chorar só pelo deserto. Por exemplo, eu estou no deserto, Senhor, eu estou no deserto, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou no deserto, o Senhor não está vendo a minha luta, parece que o Senhor não está vendo. Isso é lamúria, isso é lamento. Oração é você falar, Deus, eu estou no deserto, mas muda a minha sorte. Restaura a minha sorte e a sorte da minha família. E aí isso faz toda uma diferença. E assim nós vamos para o terceiro e último ponto. As lágrimas de hoje serão a colheita de amanhã. Parece até frase de efeito. Você sabe que a gente não usa isso, né? Pastor, o senhor está usando frase de efeito. Coloca, por favor, o versículo 5 e 6. Vou repetir a frase. Vamos falar juntos aqui, ó. As lágrimas de hoje... Peraí que eu vou mandar você repetir. Peraí, ó. As lágrimas de hoje serão a colheita de amanhã. No 3. 1, 2, 3. As lágrimas de hoje serão a colheita... Parece frase de efeito, não é? Palavra. Os que com lágrimas semeiam, está semeando hoje. Com júbilo ceifarão. As lágrimas de hoje... Qual é o 5 e o 6? Coloca o 6. Isso. Oi? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, presente, voltará, futuro, com júbilo, alegria, trazendo os seus feixes, ou seja, a colheita, os resultados. Quem está entendendo, diga amém. Então não importa a fase que você está na sua vida, de deserto, de vale, de peleja, dê o nome bonitinho que você quiser. Eu não quero me apegar a nenhum desses nomes. Eu quero me apegar de que eu posso orar e pedir ao meu Deus para restaurar a minha sorte. Amém? Então, quando você faz essa oração
e aí você passa para esse terceiro ponto, que as lágrimas de hoje serão a colheita de amanhã. O Salmo termina com uma promessa poderosa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos colherão. O que eu aprendi e o que eu falei no início dessa pregação foi: mesmo em meio à luta, não pare de plantar. Por quê? Porque os que semeiam com lágrima, ou seja, os que plantam com lágrima, ou seja, na dificuldade, na adversidade, no vento. A palavra de Deus diz: se você esperar o vento parar para plantar, você nunca vai colher. Ah, está assim, então não vou fazer isso. Está assado, não vou fazer aquilo. Ah, porque não sei o quê. Você esperar a coisa normalizar, a tendência é piorar. Israel está em guerra. Israel é o relógio do mundo. A Bíblia diz para a gente olhar para Israel, porque o que ia acontecer lá, a briga lá entre eles, não tem nada a ver. O Brasil não tem nada a ver. Quem te disse que não? O que ia acontecer lá vai reverberar no mundo todo. Vocês não têm noção do poder que tem Israel, aquele pedacinho de terra. Aí, para ajudar, né? Eu não sei se é um fato real, que eu estou meio desligado aí de informações, mas parece aí que um presidente ainda falou algumas coisas que não foram legais. Espero que seja fake, que não seja verdade. Porque isso é verdade? Aí já vai respingar para a gente aqui. Jogar só um míssil aqui e acabou a brincadeira, né? Estou brincando, não é nesse nível. Porém, o que eu quero que você entenda é: se você mesmo no deserto, uma coisa que eu acho perfeito e lindo no povo de Israel é que é um povo sofrido, um povo que, por questões do passado, vive em guerra, mas Deus vai restaurar a sorte de Israel, a palavra diz, mas eles não desistem. Eles são rodeados, irmãos, é um pedaço de terra rodeado por inimigos, cada um quer um pedaço deles, por razões espirituais, religiosas e pela riqueza que tem naquele pedaço de terra. Então, imagine você pequenininho, rodeado de inimigos. Então, eu vejo nessa história, talvez eu e você. Talvez você esteja em situações que você está sitiado, cercado. Problema, questões em todas as áreas. O que vai mudar a tua sorte é você fazer uma oração e dizer: Senhor, muda a minha sorte. Muda, e não é sorte de jogo, não. Sorte de vida. Fala de mudar o rumo, mudar o destino. Senhor, muda o destino da minha família. Muda o destino do meu coração, que às vezes seu coração está indo para um lado errado. Muda, Senhor, restaura-me. Quando você fala isso, hoje os louvores, eles falam muito até eles são bem para cima, bem alegrezinho, mas às vezes falta um pouco de quebrantamento. São louvores lindos, mas eles falam muito de... muita festa no louvor. Aí eu sou obrigado a trazer mais um para você. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Peça para Ele, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Restauração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque nosso coração é enganoso, dentro do meu coração necessita mais de ti. Você tem que pedir isso. Você está pedindo para Deus tirar o teu problema. Você está pedindo para Ele te mudar. Está pedindo para Ele te restaurar. Está pedindo para Ele trabalhar em você como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós.
Talvez, se Deus te tirar desse problema, tu vai cair em outro. Se Deus te tirar desse problema, dessa situação, você vai se afastar dele. Então peça para ele te restaurar em nome de Jesus. E aí, eu quero liberar uma chave para a tua vida. Quem recebe essa chave, diga amém. As lágrimas regam as sementes. É isso que o texto fala. As lágrimas regam as sementes. O que você está vivendo hoje não determina o que Deus fará amanhã. O que você está vivendo hoje, meu irmão, não é ponto final. Quem disse? Então acabou sua vida? Então Deus não existe mais? Eu creio, em nome de Jesus, que ainda tem coisa para Deus fazer. Sabe por que eu creio nisso? Se Ele já tinha nos levado. Se Ele não levou, é porque tem coisa para fazer. Você tem que sair daqui hoje e falar, Senhor, não vai ser esse problema, não vai ser essa situação, não vai ser essa dificuldade, não vai ser esse quadro que eu estou vivendo hoje que vai determinar. A última palavra na minha vida é do Senhor. A prova disso é que você certamente já recebeu palavras negativas sobre a tua vida de alguém que dizendo, você não vai dar certo, você não é nada, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, eu não gosto de você, eu te odeio. E mesmo assim, essa pessoa não te parou. Isso prova de que o Senhor tem te trazido. Mas talvez você está vindo arrastado. Então peça a Deus para mudar a sua sorte, porque essas lágrimas, elas serão colheitas para amanhã. E aí, para quem está vivendo uma fase de cativeiro emocional, porque às vezes o problema se trava aqui, ó, na mente. Talvez não é externo, talvez é interno. Talvez seja externo. Ou talvez seja espiritual. Você quer ser mais crente, cristão, não consegue, quer vir mais para a igreja, algo te puxa. Tem gente que toda vez que domingo acontece alguma coisa, a pessoa não consegue vir. Isso é espiritual. Só acontece em situações no domingo, ou na hora de vir para a igreja. Você não percebeu que é espiritual? Então, em nome de Jesus, você fala, Senhor, restaura isso na minha vida. Restaura essa área na minha vida, minha área espiritual que seja restaurada. Às vezes, você namora com alguém e não vinga. Você se relaciona com a pessoa, não dá certo. Senhor, restaura a minha vida sentimental. Você trabalha num lugar, daqui a pouco não dá certo, você vai para outro, Senhor, restaura a minha vida profissional. Quem está entendendo, diga amém. Lembre-se de que Deus é o restaurador da nossa sorte. Ninguém na terra vai conseguir te restaurar. Pode te ajudar. Eu, como pastor, eu posso te ajudar a ressignificar. Eu posso orar por você. Eu posso fazer uma porção de coisa. Mas não, eu não sou oleiro. Eu não consigo moldar o teu coração. Eu consigo, de repente, moldar o teu caráter, te ensinando, mas o teu coração, a tua mente, o teu espírito e a tua alma, ninguém acessa. Só Deus. Por isso é importante você sair daqui hoje entendendo que você tem que pedir a Deus, Senhor, restaura-me. Eu não peço que o Senhor me tire. Jesus falou isso. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Se Jesus orou dessa forma, quem somos nós para pedir a Deus para tirar a gente de tal situação? Senhor, se o Senhor não quiser me tirar desse deserto, restaura para eu aprender a lidar com o deserto. Por exemplo, o povo de Israel ele ficava solto, tá? Em 1970 ou 1972, eles ganharam o pedaço de terra que hoje chama-se Israel. Em 1972, eles ganharam um pedaço de terra. Eles eram errantes, eles eram peregrinos sobre a terra. Eles viviam no deserto, para lá, para cá. E Deus deu aquele pedaço de terra. Só que é um deserto. Deus não tirou eles de lá. Eles estão lá até hoje. São 100 e poucos anos, se eu não me engano. Estão lá até hoje, no Israel ali, tá? No país. Deus, ele não tirou o povo de lá. Ele restaurou a mentalidade. Um povo que era escravo, hoje é o povo mais próspero da Terra. 25% do prêmio Nobel é de lá. Einstein era judeu, tantos outros nomes eram judeus. Até o Silvio Santos e outros brasileiros, Roberto Justus é de descendência judaica, e tantos outros de outros... tanto do Brasil, que são descendentes, como também de lá mesmo, como Einstein e outros. Ou seja, o que eu quero que você entenda, Deus não tirou eles de lá do deserto. Ei,
Eles são exportadores de frutas, legumes e hortaliças. Deus não tirou eles de lá, Deus fez brotar lá. O Brasil, entre outros países, foi para lá aprender como é que se torna água salgada em água doce e potável. Deus não tirou eles de lá, do deserto, mas ensinou eles, restaurou a mente. E eles tinham mentalidade de escravo. Lembra quando eles saíram do deserto? Quando o faraó liberou? Eles vieram no caminho dando um trabalho com a mentalidade travada. A mentalidade deles era tão de escravo, tão escassa, que eles pegaram o ouro que Deus deu para eles ficarem prósperos na nova terra que eles iam ganhar, e eles derreteram para fazer um bezerro para adorar, igual eles viam lá no Egito adorando. Quem está entendendo, diga amém. Mentalidade não estava restaurada. Deus tirou eles do deserto com mão forte, foi lá, vem, sai, sai. E eles ficaram dando volta por causa da mentalidade, reclama daqui, reclama dali. E Moisés, morreram, ó, era para ser uma viagem curta. Demoraram anos e anos dando volta até morrer no deserto. Deus te chamou aqui para te tirar desse deserto. Você não vai orar para que Deus tira-me do deserto. Você vai falar, restaura-me, Senhor. E aí Deus restaurou a sorte deles. Aí a treta veio até aqui. Hoje eles estão ainda no deserto, berço da tecnologia, frutas, legumes, hortaliças, hospitais, gente, pesquisem os hospitais em Israel. Tel Aviv é a coisa mais linda daquela cidade. Dá de 1000-0. O Brasil tem 500 anos de descoberto. Eles têm 100 e poucos anos. Dá um banho no Brasil. Brasil é terra fértil, onde você planta, dá. Lá não. E eles dão aula ao Brasil. Sabe o que é isso? Mente restaurada. Repita comigo. Senhor meu Deus, restaura minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu espírito. Restaura o meu corpo. Restaura a minha vida sentimental, emocional, psicológica, minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida conjugal. Restaura-me, Senhor. Preciso do Senhor. Me ensina, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero concluir dizendo, o Salmo 126 nos convida a olhar para trás e lembrar das grandes restaurações que Deus fez. Quantas vezes Deus nos tirou do caco, do pó e nos restaurou. Lembre-se disso se você está esquecido. Mas também ele nos ensina com esse texto de que mesmo com o choro, a gente deve olhar para frente. A gente deve continuar. A gente sempre deve esperar no Senhor. E Ele sempre, a gente canta tanto que Ele é fiel, que Ele é o Deus de aliança. A gente fala muito isso, mas na hora do problema, a gente esquece. Então, se hoje você está semeando com lágrimas ou passando por alguma dificuldade, a palavra de Deus para você é: não desista. Permaneça. Deus é fiel para transformar a sua história. Eu creio nisso. O Deus que restaurou o passado é o mesmo que vai fazer novamente no presente, começa hoje, e no futuro. Esse é o mesmo Deus que mudou a minha vida lá no passado, é o Deus que muda a minha vida sempre no presente e está pronto. Quando Deus me deu uma palavra, que aquele homem apareceu diante de mim no meio do banco e disse, eu super preocupado com o meu futuro, sem saber o que ia acontecer, eu falei, meu Deus, eu não vejo perspectiva para o futuro. Eu vou terminar com a minha namorada, porque eu não tenho nada para oferecer para ela. A minha perspectiva, eu não conseguia talvez olhar para o futuro, ou eu olhava para o futuro, e na verdade eu olhava para o futuro, eu não sei se você já passou por isso, e eu não via possibilidade. Eu falei, meu Deus, com o salário que eu ganho hoje, que na época era um salário, eu falei, meu Deus, não tem como eu comprar um terreno. Não tem como eu comprar, fazer uma casa ou alugar uma casa com um salário. Só que o salário mínimo daquela época não é como o salário mínimo de hoje. É diferente. Era
R$ 136. E eu falava, Deus, eu não vejo. E aí, Deus usa essa pessoa e olha para mim, no meio do banco. Eu estava em pensamento. Em pensamento. Eu ia terminar com a bonitona ali, ó. O Senhor, muito obrigado, meu Pai. Oh, aleluia! Eu ia terminar com ela. E aí Deus vai lá e fala, e eu quero reproduzir para você, porque essa palavra não é só minha. Esse Deus não é só meu. Esse é o teu Deus. E ele disse, eu quero declarar sobre a sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E Deus, no meio do banco, usa uma pessoa de maneira tranquila. O rapaz não rodou, não rodopiou, não deu cambalhota. Ele só olhou para mim e disse assim, ó, eu acabei de ter o pensamento de que meu futuro estava sem perspectiva. Deus olhou para mim, por favor, aqui. E ele, tá, não, é porque vai ter o louvor. Obrigado. E Deus falou assim, recebe isso para você? O teu futuro está nas minhas mãos. Quando Deus falou isso para mim, através desse homem, como hoje eu vos falo, talvez você olhe para frente e você não veja perspectiva. Mas Deus manda te dizer, literalmente, o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos está nas mãos de Deus. E aí, quando eu ouvi essa palavra, eu sou assim, eu tomo posse. Aí eu tomei posse da palavra desse rapaz no meio do banco, Unibanco, União de Bancos Brasileiros, antes do Itaú comprar. Meu irmão, tu não conhecia o que é banco. Eu não sei, ele brigava com o Banerje. Banerje, você entrava, parecia um caracol lá dentro da fila. E eu tinha que pegar aquela fila toda semana, quase todo dia. Eu sentava em cima da lixeira, eu dava meu jeito, eu ficava com as pernas bamba. E aí Deus vai no meio de um banco e fala comigo. Está preocupado com o seu futuro? Quer dizer, ele nem falou nada nesse sentido, ele nem questionou, ele só falou assim, ó, o teu futuro. Deus manda te dizer que o teu futuro está nas mãos dele. Eu saí de lá, irmão, eu peguei um folheto de propaganda de banco e já comecei a fazer plano. Eu vou casar com essa menina. Eu saí numa motivação, eu tomei posse, irmão, não vi nada, não mudou. Podia aparecer um anjo, igual o pessoal faz nas igrejas aí. Eu tô vendo um anjo, ai, ali, jogou uma barra de ouro, dá seu dente de ouro. Ei, o anjo não veio trazer nada disso. A palavra dele me bastou.